Sem o Homem de Ferro, todo mundo já sentiu aquele vazio, né? A vaga dele tá lá, ninguém preencheu. E olha que ainda nem saiu nenhum filme depois de Vingadores Ultimato. Algum outro personagem, tudo bem, vai acabar virando o que era o Tony Stark no conjunto da obra, né? Alguém vai ser líder, pioneiro, gênio, playboy, filantropo. Tá bom, mas quem vai vestir a armadura? Pepper Potts, né? Resgate? James Rhodes, máquina de combate? Nada disso. Tem que ser a Riri Williams, a Coração de Ferro. E nem sou eu que tô pedindo. Você gosta de jogar no celular? Principalmente aqueles jogos de desafios que viciam? Então olha essa dica do Dot & Bit. Ele é um jogo totalmente viciante e muito irado. Você basicamente tem que fazer, né, um ponto de luz mudar na tela conforme a música. Mas pra isso você precisa ter muita habilidade. Igual a mim, claro, você sabe como é que é. Sério, galera, o jogo tá bem legal. Tem várias músicas atuais e é totalmente grátis. Acesse o link que tá na descrição e faz o download grátis também. Eu desafio vocês a passarem todas as músicas como eu fiz. Ele tá disponível para Android e iOS. Corre lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Pelo que a gente já viu de Homem-Aranha Longe de Casa, vai ser o Peter Parker que vai acabar assumindo de alguma forma o papel do Tony Stark no universo cinematográfico da Marvel. Faz sentido, porque assim, eles sempre tiveram uma relação legal, né? Tipo pai e filho, né? O Peter via mesmo o Tony Stark como um professor, como um pai, um mentor. E agora que o cara não tá mais aí, nada mais justo que o aluno, né? O discípulo acabar tomando esse lugar. A Pepper Potts provavelmente vai ajudar o Homem-Aranha nessa mudança, nessa coisa de superar a morte do Tony Stark. E ao mesmo tempo assumir a liderança que era dele. O Máquina de Combate também pode ajudar bastante o Peter. Ele tem bastante experiência, né? Com esse negócio de armadura, tudo mais. Mas não é um personagem tão importante assim, não é verdade? Por isso que o Robert Downey Jr., né? Que não é nem o ator do Tony Stark, ele é o Tony Stark, já falou que por ele, quem tinha que continuar o legado do Homem de Ferro nos filmes é a Coração de Ferro, que é uma personagem que surgiu há pouco tempo nos quadrinhos. E realmente, cara, o Robert Downey Jr. tem razão, porque seria muito, muito legal ver ela nessa fase 4. O Robert Downey Jr. participou de um evento, agora há pouco tempo, onde estava também a Eve Ewing, que é a escritora que criou a Riri Williams, né, a Coração de Ferro. Ela foi meio que apresentar, introduzir um discurso dele, e ali ele falou que ele acha que a Coração de Ferro tinha que entrar no universo cinematográfico Marvel. Quer mais um indício, mais uma dica quente? Então assim, pra quem não sabe, existe um site chamado The Blacklist. Nesse site tem uma lista de roteiros de filmes que não foram usados. Pelo menos por enquanto, né? Então assim, ali tem coisa que nunca vai ser filmada, coisa que vai sair, mas vai acabar passando por várias mudanças. Enfim, é basicamente especulação, mas com algum fundo de verdade, sabe? Muita coisa que apareceu lá e parecia absurda, acabou saindo alguns anos depois. Às vezes bem diferente do que tava lá, mas saiu. E nesse The Blacklist, existe um roteiro de um filme da Coração de Ferro. Ele é bem difícil, né? Praticamente impossível de sair. Porque nessa história o Tony Stark ainda tá vivo e é o mentor da Riri Williams. É claro que a Marvel pode mudar a história, né? Tirar o Tony Stark, ou até trazer o cara de volta. Não sei, vai saber. Mas que essa história da Coração de Ferro no CM não é só mais um rumor, só mais uma teoria, isso com certeza não é. Ok, aí você já assistiu o vídeo até aqui e tá se perguntando quem diabos é a Coração de Ferro? Quem é a Riri Williams que você nunca ouviu falar, não é verdade? Não tem problema, cara, eu vou te explicar. A Riri Williams apareceu nos quadrinhos em 2015, na história em quadrinho do Homem de Ferro. Foi lá que ela apareceu primeiro. Ela é uma estudante de 15 anos, né, 15 anos de idade. Ela estuda no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, uma escola que existe de verdade, né, inclusive na vida real. E dentro do MIT, ela começou a juntar umas peças, umas sucatas, uns pedaços de coisas que ela pegava emprestado, né, dos laboratórios de lá do MIT e construiu uma armadura inspirada na armadura do Homem de Ferro. Ela fugiu da escola já com a armadura e ela decidiu que ia usar pra combater o crime. Só que ela é ferida numa luta, né, com os bandidos e ela leva a armadura pra casa, pra continuar melhorando a armadura. É claro, galera, que a mãe e a tia, né, que vivem com ela, ficam loucas da vida com esse negócio de uma menina de 15 anos sair deitando bandido na porrada com uma armadura super tecnológica que ela mesmo construiu. Só que nesse meio tempo, o Tony Stark, o Homem de Ferro, ficou sabendo dela e foi conversar com a Riri Williams. Acaba que eles se dão bem pra caramba e o Tony Stark decide bancar ela como super heroína. Equipar ela, cara, deixar ela casca grossa. E é assim que nasce a Coração de Ferro. Depois de um tempo, a Riri Williams acaba entrando pros Campeões, que é uma equipe de heróis mais jovens, adolescentes, né? E desde esse começo mais complicado, ela é um personagem que tá crescendo bastante nos quadrinhos e que daria pra fazer muita coisa nos filmes também. Mesmo sem ter mais o Tony Stark pra bancar o início, né? Mas essa origem pode ser mudada. Ela pode muito bem se inspirar no sacrifício do Tony Stark lá em Vingadores Ultimato e a partir daí construir uma armadura. A SHIELD pode investir nela. Enfim, cara, isso é coisa fácil de se resolver. Basta ter um roteiro bacana. Só que pra rolar tudo isso, a Marvel vai ter que introduzir a personagem.
vai ter que apresentar a Hayley Williams aí pra galera. E talvez pra um filme solo dela ainda seja meio cedo, né? Ou precisa aparecer mais gente pra ela fazer sentido. Isso leva a gente a uma outra opção pra Coração de Ferro. Assim, galera, depois do Tony Stark, quem é o maior gênio do universo cinematográfico Marvel? Se a sua memória tá boa, você deve ter lembrado da Shuri, né? A irmã do Pantera Negra. Ela é responsável por toda a tecnologia de Wakanda. Sabe tudo de Vibranium e dá pra dizer que sem ela, Wakanda seria como qualquer outro país da África, não teria tudo aquilo. Não teria nem o Pantera Negra, pra falar a verdade. E sendo a Shuri esse gênio todo que foi apresentado pelo Sam, uma coisa que poderia ser feita, que já é especulada há um tempo, é fazer a Shuri virar a Coração de Ferro. A Shuri virar a Coração de Ferro, e não a Hayley Williams. Ela poderia muito bem criar uma armadura pra ela, inspirada nas armaduras do Homem de Ferro, e virar a Coração de Ferro. A Hayley Williams é uma personagem muito maneira, tudo bem, mas usar a Shuri no lugar dela podia ser um jeito de cortar caminho, né? Pegar um atalho pra colocar a personagem logo na história. E ela é totalmente capaz de tudo que a Hayley Williams faz nos quadrinhos. Então é uma opção. E seria muito maneiro ver uma nova armadura do Homem de Ferro feita de Vibranium. Pensa nisso. Mas agora me diz, você acha que daria certo? Você gostaria de ver a Coração de Ferro nos filmes da Marvel? Mas em qual versão? A original, né, com a Hayley Williams, ou esse possível retcon com a Shuri? Eu acho difícil que a Marvel corte o caminho desse jeito, né, pegando um atalho desse tamanho. É muita coisa, mas não é impossível. A Marvel costuma adaptar dessa forma. Comenta aí se você concorda com o Robert Downey Jr. e quer a Hayley Williams no Sam, ou como é que você faria? Como que você colocaria esse personagem na história? Não esquece o joinha, porque o seu joinha ajuda demais o canal. Clica agora aí, fortalece o canal e se inscreve. 30% da galera que tá assistindo a gente agora não é inscrito, você pode ser um desses. Não faz isso, se inscreve pra ajudar o canal. Já pensou? 30% desse vídeo aqui, cara, é muita gente se inscrevendo. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, fui!